E chegamos ao fim da primeira temporada de Acima de Qualquer Suspeita e temos aqui um final surpreendente. Acredito que poucas pessoas tenham, assim, de fato pensado nisso, porque a série também nunca nos deu indícios, sabe? E também podemos nos perguntar se é safadeza do roteiro ou algo genial, assim, pra ser um baita plot twist. Mas nesse vídeo, além da análise, vamos ver assim se essa revelação foi algo bom ou não. Então, gurizada, aumenta o volume porque depois da vinheta eu também vou trazer aqui algumas diferenças entre a série e o filme lá de 90. Bora lá! E o episódio começa com o Tomimoto fazendo o que era o correto, chamando a polícia depois de se deparar ali com a arma do crime na sua bancada da cozinha. Eu avisei vocês, né, na semana passada que ele estava totalmente descartado ali da minha lista de suspeitos, apesar de eu querer muito que fosse o Moto, sabe? Mas alguém colocou ali o atiçador de fogo, alguém teve a audácia de entrar na casa do promotor e isso deixou o Tommy mais desesperado em provar que foi o Rust. E até o Nico sabia que essa possibilidade chegava a ser absurda. E a pergunta que fica assim pro restante do episódio é quem teria essa audácia, ou agora, pensando assim depois de ver o episódio, quem que teria tomado essa decisão infantil, né? Ao ver o Rust, ele realmente tenha se dado mal depois de testemunhar. E mesmo que todos os elementos levem para um julgamento nulo, os dois lados decidem prosseguir. E sim, pô, temos ali um lindo roteiro, uma excelente atuação, tanto do Jake Gyllenhaal quanto do Peter Sarsgaard, para que a gente tem que reconhecer, né, mano? Que a gente só consegue odiar o personagem do Tomimoto porque o ator, ele fez muito bem o seu papel. Mas ambos os lados fizeram o que podiam para provar o seu ponto ao júri. Antes, a Mia até deu, assim, vários também pontos do porquê a Bárbara, a esposa do Rust, não devia testemunhar a favor do marido, né? Tinha várias perguntas que podiam comprometer ainda mais o Rust e ela sabia da informação do barman que a Bárbara traiu o Rust. E talvez, né, a acusação também pudesse ter contratado algum detetive e sabia disso. Desse jeito, então, o Rust decidiu que ele iria para os argumentos finais. Então, ele mesmo devia fazer esse trabalho porque ele sabia que conhecia o caso melhor qualquer um. E antes de continuar aqui, né, se tu chegou nesse momento, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. Mas vamos lá. A base do argumento do Rust era que a promotoria só conseguiu assim colocar dúvidas sobre ele ser o culpado. Não existia nada de concreto e ele apelou então para o sentimental. E a atuação do Jake Gyllenhaal é monstra aqui. Ele diz, né, que é o culpado de quê? De quebrar o coração da esposa, a confiança dos filhos, né? E ele tá ali numa emoção genuína. Nada provou que ele matou a Carolyn. Não teve evidências forenses ou depoimentos de pessoas que afirmavam isso. No máximo, era uma ótima teoria. E eu assistindo ele falando, cara, me convenceu, porque é um raro momento de humanidade, de verdade que a gente tá vendo no Rust. A voz dele até falha, sabe? E claro, que não podia deixar de apontar ali também o dedo pro Moto, que ele era apenas um político querendo resolver da forma mais rápida possível, assim, esse caso pensando na fama. Já o Tommy, cara, é alguém que ele não exala a simpatia assim, necessária para se conectar com o júri. Ele não tem o charme do discurso do Rust. Ele continua batendo na mesma tecla que o Rust é descontrolado, que ele pode ir assim, de a um extremo em questão de segundos. Só que nesse caso em particular, tinha muitas pontas soltas. E algo que ficou na minha cabeça, né, o Rust falou que sempre acreditou que quanto mais o júri demorasse para chegar a alguma decisão, o réu tinha mais chance assim, de sair livre dessa acusação. Mas não sei se foi uma edição ruim, mas pareceu que foi algo mais rápido do que eles previam, né? E isso me deixou na dúvida sobre o que o júri ia decidir. Eu realmente fiquei tenso nessa parte, mas na ausência de qualquer evidência forte que pudesse ligar o Rust diretamente ao assassinato da Carolyn,
né, o júri considerou então ele inocente e eu fiquei feliz com isso, né? Ainda deu tempo do Rust falar com a imprensa e afundar o Tommy ainda mais. Mas agora, quem viu o filme lá de 1990 com Harrison Ford e viu que o Rust ele vestiu ali um moletom de gola redonda bem parecido com o que o Harrison ele vestiu na adaptação para o cinema. E daí eu fiquei com muito medo que eles fossem seguir esse caminho, né, de adaptar também o mesmo final. Porque convenhamos, né, gurizada? Qual que é a moral de vocês adaptarem um filme para um formato de série anos depois que tenha o mesmo desfecho? Então ali, ó, depois de ele ver uma mala pronta, ele vai procurar a Bárbara, que tá, pô, fazendo exercício para aliviar o estresse na sua bicicleta ergométrica ali, mas algo na expressão do Rust parece que tá corroendo ele por dentro, né? Que ele sabia que tinha sido a esposa que matou a Carolyn. Mas agora, vamos lembrar do final do filme aqui, fazer um paralelo, onde no filme ele também, depois de ser inocentado, o Harrison Ford ele tá vivendo a sua vida novamente, lá fazendo alguns trabalhos de casa, e daí ele encontra a arma do crime ainda com sangue, com pedaços de cabelo no seu porão, né? Vamos abrir aqui um parênteses para o péssimo trabalho de perícia nesse caso do filme. E daí, quando a Bárbara revela que matou a Carolyn no filme, foi em um ato de raiva, da sua paixão pelo marido. É uma grande reviravolta, sabe? A gente não vê isso chegando no filme. Talvez malandragem da narrativa também, mas existe uma lógica, né? Ela quer uma família, ela quer que a família fique junto, que prospere, e a Carolyn era uma pedra no sapato. E antes de falar do final, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite para vocês para participarem do nosso Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, porque, em primeiro lugar, vocês ajudam a gente a manter a qualidade do canal, mais vídeos, mais podcasts, mas todo mês tem sorteio aí de prêmios para os membros, além de outros benefícios. E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita nesse projeto aqui, ó, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês, de coração mesmo. Eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Mas voltando para a conversa do Rust com a Bárbara, ele disse ali naquela noite, então, que ele voltou de novo para casa da Carolyn, porque literalmente o maluco ele tá obcecado, meu, é um lunático ali, e encontrou então o corpo dela morto no chão. Nesse momento, alguns podem reclamar, né, ou não também, da conveniência de roteiro, porque ele, como promotor, chegou na conclusão que só podia ter sido a Bárbara, né, a sua esposa ali, que estava por trás dessa brutalidade. Mas ele pensou em questão de segundo, e mais rápido ainda, ele pensou em amarrar o corpo ali da Carolyn para aparecer o da Bunny Davis, para colocar o Reynolds como suspeito, ou qualquer pessoa também que tenha tido contato com esse caso. E daí, meus amigos, de novo, né, para ele pensar nisso tão rápido, em uma circunstância assim de estresse extremo, daí eu vou ter que concordar com o Tommy Molto e dizer que o Rust é um sociopata. Mas eu não me incomodo com isso, porque a cena do Rust olhando nos olhos da esposa e acusando ela de matar a Carolyn é genial. Ele parece que tá com a mesma confiança do Tommy Molto assim no tribunal. Ele repete até os mesmos argumentos do Molto, só que dessa vez para sua esposa, que ela perdeu o controle, que ela explodiu assim no calor do momento, e ele fez tudo aquilo para proteger a família. Ele tá ali se achando na posição de herói, tá ligado? Que merece perdão e até gratidão. E talvez um momento doentio, ele distorce tudo para se colocar como vítima. E quando tudo apontava para a gente ter o mesmo final do filme, daí vem a reviravolta. A filha do casal, a Jaden, ela entra e diz: fui eu. Ela admite que foi ela que colocou o atiçador de fogo na casa do Molto. E temos então o grande flashback do que realmente aconteceu naquela noite, com a cena também sendo cortada para um close na reação de desespero da Bárbara. Genial isso. Aqui foi tudo perfeito, sabe? E sim, a Jaden foi até a casa da Carolyn para confrontar a mulher, né, que estava destruindo a sua família, e a guria pede de forma ingênua que a Carolyn largue o emprego para não ficar mais perto do pai, né? Um pedido totalmente infantil aqui. E daí temos a revelação que eu disse que a Carolyn tinha feito para Bárbara semana passada, era o que eu pensava. Eu falei que esse seria o motivo da fúria, só errei o personagem aqui. Mas a Carolyn falou que estava grávida, mano. E daí eu fiquei chocado, porque isso é
muito cruel de se dizer pra uma adolescente. Pô, a guria deve ter entre 16, 18 anos, sei lá. Por que a Carolyn revelou isso pra guria que tá ali sofrendo pelos erros que a própria Carolyn e o Rust tomaram? E daí sim, né, naquele impulso de raiva assim, ela pega o atiçador e bate na mulher várias e várias e várias vezes. E nisso, né, depois o Rust saber, ele muda totalmente a abordagem. Ele abraça a filha, diz que ele é o único culpado, né, de tudo isso e que nunca mais eles devem falar sobre o que aconteceu, como se tivesse sido um grande pesadelo, sabe? Ele ainda diz para a filha, né, que aquilo foi como uma forma de legítima defesa. E daí eu gosto de ser um final surpreendente, eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, é algo que parece que tenta enganar a gente. Parece que foi mais para nos chocar do que desenvolver a dúvida durante toda a temporada. Nunca a gente pensou sobre isso. Tipo, a menina saber sobre a Carolyn, para mim é algo normal, sabe? Ela pode sim ter ouvido a mãe e o pai discutirem em algum momento, mas daí eu comecei a achar forçação de barra ela limpar o carro lá com toda a experiência, ou assim, se o pai viu no GPS que alguém foi até a casa do Molto, como que ninguém abriu uma investigação, sabe? Ou pelo menos de ver o GPS no dia do assassinato, porque ela foi de carro até lá. E ainda me pergunto como que ela sabia onde era a casa do Molto ali, né? Então são pequenos detalhes que não tiram a grandiosidade dessa temporada, tá? A gente teve uma boa reviravolta, mas não fica uma série excelente. Por isso a minha nota aqui é 8,8 para essa primeira temporada de Acima de Qualquer Suspeita. E agora algumas diferenças da série pro filme. É que no filme, o Raymond, ele nunca assumiu o caso do Rust. Foi um outro advogado, que era o Raul Julia lá, de defesa e tal. Tipo, depois do Raymond perder as eleições, ele fica sabendo do caso do Rust com a Carolyn e ele se sente traído e abandona de vez o amigo, né? Ao contrário da série, que ele decidiu defender o Rust. Outra diferença é que o juiz no filme era corrupto e por isso ele queria acabar com o julgamento quanto antes, assim, pois já tinha absolvido no passado um homem depois de receber propina e era em um caso que tinha a Carolyn. O juiz do filme até queria que o Rust fosse absolvido, assim, enquanto na série a juíza era uma mulher justa que queria ter certeza que o Estado de Direito fosse seguido. Também no filme foi revelado que a Carolyn tinha passado por um processo cirúrgico conhecido como laqueadura, né? Que é para impedir ali que a mulher engravide novamente. E isso anulou a alegação da promotoria que tinha sido encontrado resquícios de contraceptivo no corpo da Carolyn. A defesa então declarou, tipo assim, que o departamento forense plantou essa informação somente para incriminar o Rust. E como eu já disse também, no filme era a esposa que matou ali a Carolyn. E algo que eu achei muito bom no roteiro, daí que eu até me esqueci de falar antes, é que eu tinha descartado totalmente as crianças, justamente pela forma como a Carolyn foi amarrada, sabe? E essa explicação que o Rust voltou lá e então ele mesmo amarrou, pô, daí fechou todas as pontas soltas, né? Isso faz sentido, apesar do que eu falei da rapidez do pensamento dele, assim. Mas, pessoal, comentem aí o que vocês acharam da série, se vocês suspeitavam da filha do Rust, também digam o que esperam da próxima temporada, né? Que no caso eu prefiro que seja um novo caso. No máximo, pô, traz o Raymond de volta porque eu gostei do personagem, tá ligado? A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir nosso podcast lá no Spotify. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.